ela para acontecer sua emissão de certificado. A nossa liga ela está com um processo seletivo aberto. Então, se você quiser se tornar um ligante aqui da LACAP, as ligantes vão passar o link aí e você pode preencher ele e concorrer a essa vaguinha aí de ligante da LACAP, tá bom? Agora eu gostaria de chamar a nossa presidente da LACAP, a Juliana, para ela dar a fala inicial dela. Oi, gente, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Eu vi que algumas pessoas já estavam aqui, já viram a gente conversando, então sintam-se em casa, à vontade, façam muitas perguntas no chat e curtam muito o evento, gente. Bom evento a todos. Um beijo e a gente vai estar aqui por trás das câmeras. Sim. Também gostaria de chamar agora a nossa professora, doutora e orientadora, Renata Flávia de Abreu da Silva, para dar uma palavrinha para a gente. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Muito obrigada, Josiana, por estar aqui conosco esta noite. Então, o pessoal da LACAP preparou com muito carinho esse evento e desejo que todos vocês aproveitem bastante, viu? Vem para a LACAP, gente. Isso aí, gente. Agora eu gostaria de passar a palavra também para a nossa co-orientadora, a professora doutora Andresa Teoli Nuciarone. Oi, gente, boa noite. Estou muito feliz com mais um evento promovido pela LACAP, hoje com um tema super especial, interação cardiorrenal, que às vezes é até uma coisa que a gente não vê todo dia, né? Como que a gente faz essa associação? Então, um maravilhoso tema aí para compor tanto esse processo seletivo, né? Vem gente para a LACAP, quanto a gente ter essa troca de experiência, de conhecimento e falar um pouquinho mais detalhes sobre esse tema muito especial. Obrigada, Josiana, por ter aceito o nosso convite. Um prazer tê-la aqui conosco e desejo um ótimo evento para todo mundo. Aproveitem. Agora eu gostaria de chamar a nossa palestrante de hoje, Josiana Araújo de Oliveira, é enfermeira formada pela Faculdade União Social Camila, Faculdade de Enfermagem Luísa Marilac, faculdade do nosso professor Fernando Porto também, que se formou lá, especialista em terapia intensiva nos moldes da residência do UP, Hospital da UERJ, especialista em cardiologia para enfermeiros da UFRJ, mestrado acadêmico na Faculdade de Enfermagem PPGENF da UERJ, doutoranda do curso de enfermagem no PPGENF da UERJ, experiência em capacitação em saúde, treinamento e capacitação de profissionais pela Fundação do Estado do Rio de Janeiro e atualmente docente da Universidade Universidade do Rio de Janeiro. Olá, boa noite já, né? Boa noite. Obrigada pelo convite. Estávamos conversando aqui um pouquinho, né? Uma honra estar aqui, estar trazendo um pouquinho da minha vivência, um pouquinho daquilo que eu venho estudando, daquilo que eu tenho visto na prática, né? Certamente a interação cardiorrenal é algo muito complexo, né? É algo que traz repercussões tanto para o sistema cardiovascular quanto para o renal, e tem uma piora, né, bem importante nos pacientes quando eles desenvolvem lesão renal a partir de um evento cardíaco pré-existente. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Por ser um tema com bastante informação, a gente vai tentar trabalhar de uma forma devagar, para que vocês consigam entender alguns conceitos. A gente vai trazer alguns mecanismos, né, envolvidos na fisiopatologia da síndrome cardiorrenal, que a gente vai ver mais à frente. E, de antemão, já falo para vocês que o manejo dessa síndrome não é algo fácil para ninguém, né? Inclusive, existem lacunas aí nas pesquisas, com falta, né, de critérios diagnósticos mais precisos, de critérios mais robustos para conduzir esse paciente quando ele desenvolve a síndrome. E mais ainda, existem lacunas enormes de produção científica por enfermeiros sobre a temática. Então, hashtag fica a dica, né, para mim também. E
vamos, então, dividir um pouquinho esse espaço e vamos discutir um pouquinho, tá? Vou compartilhar, então, aqui os slides. Eu não, só vou ver agora o slide, eu não vou estar vendo nada da sala acontecendo. Então, só vou pedir alguém que abra o áudio e só diz se está vendo o slide. Tá transmitindo, sim. Beleza, se tiver algum problema aí na falha dos slides, de passar os slides, ou às vezes falha na minha voz, só me pontua pelo áudio, e aí eu vejo aqui o que está acontecendo, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Bem, já falei um pouquinho aqui, né, sobre a complexidade da temática que vocês me pediram. É algo, a interação cardiorrenal, se eu for colocar de uma forma simplória, não é difícil entender, mas a partir dos eventos cardíacos, a gente pode ter lesão renal e o contrário também pode acontecer. A partir de um evento renal, a gente tem uma lesão cardíaca. Então, eu foquei aqui mais no cardio, né? Uma lesão primariamente cardíaca, podendo evoluir para uma renal, por ser evento da Liga, né, de Cardiologia, né? E aqui o nosso interesse, né, maior aqui são as temáticas que abordem o paciente cardiopata. Então, vamos lá. Um plano de aula rapidinho sobre o que a gente vai falar. A gente começa relembrando, né, algumas funções do sistema cardiovascular e do sistema renal, a interação do sistema cardiorrenal, a síndrome cardiorrenal, que a gente vai utilizar a sigla SCR, e as bases fisiopatológicas, e a síndrome e a insuficiência cardíaca. Então, não tem como a gente falar, né, da síndrome cardiorrenal e não falar da insuficiência cardíaca. Depois eu explico um pouquinho a relação da doença com a síndrome. E, por fim, a gente vai falar sobre assistência de enfermagem a esses pacientes. Começando pelo sistema cardiovascular, né, relembrando, porque estamos numa liga de cardio, e com certeza vocês estudam bastante sobre isso, mas é importante, né, e é didaticamente importante que eu traga algumas funções do sistema cardiovascular. Bem, o sistema cardiovascular, de uma forma muito simplória, tá? É responsável pelo transporte de nutrientes e gases para todo o corpo. E quando eu falo gases, não é só o transporte de oxigênio, mas sim também da ligação da hemoglobina com dióxido de carbono. Então, eu inspiro oxigênio, vai para todo o meu brônquio, bronquíolo, alvéolos terminais, capilares, oxigênio, entra na corrente sanguínea, se liga à hemoglobina, que é o pigmento que está dentro das hemácias. As hemácias são as células vermelhas do sangue, né? Ou chamada também de eritrócitos. Então, essa ligação ox-hemoglobina é fundamental para que a hemácia carregue esse oxigênio para os tecidos, né? O oxigênio ele não vai caminhar sozinho para os tecidos, então ele precisa da hemácia, né? Particularmente da hemoglobina para ser levado até os tecidos mediante a necessidade de O2, bem como a ligação da hemoglobina com o dióxido de carbono, né, que é o produto residual da respiração, onde a gente vai expirar. Então, a hemoglobina também se liga, né, ao CO2 e vai passar por toda a circulação, chegando aos pulmões e sendo liberados através da expiração, né? Então, o transporte de gases é algo clássico, né, fundamental para falar de função do sistema cardiovascular. E esse sistema, a gente não usa só cardíaco, né, a gente fala cardiovascular, porque não é apenas o coração, né, que é abordado quando a gente fala desse sistema, mas sim com a função cardíaca e do vaso, né, função do coração enquanto bomba propulsora de sangue do corpo através da vasculatura. Então, além dos transportes de nutrientes e gases,
o sistema cardiovascular transporta resíduos metabólicos através da circulação, transporta hormônios, transporta calor, né? E é responsável também pela coagulação, uma vez que quando existe lesão endotelial, lesão da camada íntima da vasculatura, uma série de eventos acontecem, né, para que haja coagulação. Dentre eles, a hemostasia primária, com agregação plaquetária, e a hemostasia secundária, com ativação da cascata de coagulação. E aí, dentro dessa interação cardiorrenal, a gente precisa entender que o coração é essa bomba propulsora, né, que tem como função ejetar o sangue, né, para todo o corpo, né, e isso a gente fala, né, de órgãos viscerais, de tronco, né, de uma forma geral, pernas e membros superiores, bem como cabeça, e para os pulmões, né, o próprio coração primeiro, né, primeiro para ele. Então, essa bomba propulsora, ela ejeta sangue para todo o corpo, e quando eu tenho falhas nessa bomba, eu vou ter também falhas na distribuição de oxigênio e nutrientes para o corpo. Por isso que o coração é um órgão fundamental para que seja distribuído sangue através do corpo. E aí, né, claro que se a gente for falar de cada órgão aqui é um mundo, é uma aula, e o nosso foco hoje é falar da interação cardiorrenal, é importante dizer que quando eu não tenho o coração, né, funcionando de forma adequada, né, quando existe falha no coração enquanto bomba, e aí como exemplos clássicos a gente tem a insuficiência cardíaca e o choque cardiogênico, com certeza eu vou ter um impacto direto no fluxo de sangue que vem para esse rim, né? E esse fluxo renal, né, esse fluxo de sangue diminuído para os rins, vai desencadear uma série de eventos que a longo prazo podem trazer eventos deletérios a esses rins, ocasionando uma insuficiência renal, ou quando essa insuficiência cardíaca, né, já existente, né, uma IC crônica, descompensa, ela agudiza, eu também tenho um impacto direto sobre o rim. Então, resumindo o que eu quero dizer aqui, quando eu tenho uma redução da perfusão renal secundária à diminuição de débito cardíaco, né, eu tenho uma série de eventos acontecendo para insuficiência dos meus rins, para lesão renal. Tá? Então, eu dependo de um débito cardíaco satisfatório para que chegue fluxo de sangue nos meus rins, adequado. E aí, assim como eu falei do cardiovascular, é importante também que eu fale do renal. Sistema renal, né, como muitas vezes se fala, né, a função dos rins é a filtração do sangue, né, eliminando os produtos, filtrando o sangue, tirando os produtos residuais para ser eliminado através da diurese, e o sangue passa por ali diversas vezes e é filtrado. Correto. Mas os rins, assim como todo o sistema renal, ele tem funções que são muito além disso, né? E eu trouxe aqui uma lista, por exemplo, que eu te retirei do Brunner, que ampliam ainda mais a função dos rins. Então, os rins, além da filtração do sangue, né, eles, através dessa filtração, eles formam a urina, né, para excreção de produtos residuais. E o rim também faz o controle de líquidos do nosso corpo. Então, toda vez que eu ingiro muita água, eu vou precisar eliminar também mais essa água. Claro, em condições fisiológicas, em condições normais, onde eu não tenho disfunção de nenhum órgão, né? No caso, cardio-renal. Então, à medida que eu tenho mais volume de líquido na minha vasculatura, mais eu preciso eliminar líquido.
Ao contrário, quando eu tenho pouca ingestão de líquido, né, eu tenho um volume menor de líquido na minha vasculatura, mas eu vou reter líquido. E isso funciona como um mecanismo compensatório de regulação da pressão. Tá? Então, assim como o sistema cardíaco controla a pressão através de débito cardíaco, o sistema renal também controla a pressão através do controle volêmico. Além disso, o sistema renal faz a regulação de eletrólitos. A gente sabe que os eletrólitos, né, passam pelo néfron, né, o sangue passa pelo néfron, parte é filtrado, parte continua na circulação, e alguns eletrólitos em excesso são eliminados através da diurese. Então, à medida que eles que eles ficam mais concentrados na corrente sanguínea, eles também fazem eliminação através da diurese. Regulação do equilíbrio ácido-básico, né, através da retenção ou liberação de íons H+, fazendo o controle metabólico como um tamponamento, né, como órgão de tamponamento de pH, de controle de pH, né, assim como os pulmões. Então, a gente tem distúrbios respiratórios ou metabólicos. Então, quem faz esse controle, esse tamponamento para o controle metabólico é o rim, é o sistema renal, melhor dizendo. O controle do equilíbrio hídrico, né, como eu já expliquei, o controle da pressão arterial, o clearance renal. O clearance é um valor de depuração, né, de filtração desse rim, a capacidade filtrativa que esse rim tem de filtrar o sangue. A regulação na produção de eritrócitos a partir da eritropoetina, né? A eritropoetina é um hormônio que faz o estímulo à eritropoiese, que é a produção de eritrócitos. Então, quando eu tenho falha renal, eu tenho diminuição na produção de hemácias, pelo déficit da eritropoetina, né? Do hormônio da eritropoetina. E com isso, o que eu posso entender? A partir de uma insuficiência renal, eu tenho um paciente que caminha com uma anemia crônica. Não é à toa que esse paciente precisa fazer o uso, né, da eritropoetina quando ele é renal crônico, porque o rim dele não tem essa capacidade adequada na produção de eritrócitos. E como a gente viu, o eritrócito ou hemácia são fundamentais para carregar os gases sanguíneos, portanto, fazer a perfusão tecidual. Além disso, os rins também fazem a síntese de vitamina D na forma ativa e a secreção de prostaglandinas. Então, aqui a gente tem uma figura, né, esquemática de um corte de um rim, mostrando, né, as estruturas internas desse rim. Então, o sangue vem a partir da aorta, que sai lá do coração e se ramifica na artéria renal, entra nos rins, e aqui dentro dos rins a gente tem a medula ou córtex renal, as pirâmides, cálices renais maiores e menores, e a gente tem uma série, milhões, na verdade, de néfrons, que é essa estrutura aqui, né? Nós temos milhões dentro do nosso corpo, dentro de cada rim, mais de 3 milhões, se eu não me engano, ou 5 milhões, depois eu posso confirmar isso para vocês, onde o néfron é responsável pela função renal de filtração mesmo do sangue. A gente chama de a unidade morfofuncional do rim. Então, através da entrada de sangue, né, vindo do coração para os rins através da artéria renal, né, especificamente pela arteríola aferente, o sangue entra, passa pelo glomérulo, né, que é uma rede de capilares sanguíneos, onde parte vai continuar seguindo para o néfron, acontecendo uma série de eventos de filtração, reabsorção e secreção, e a maior parte não vai ser filtrada nesse momento, e sim seguir pelos capilares peritubulares e voltar
para a circulação sistêmica através da veia renal. A parte que vai ser filtrada segue em túbulo contorcido proximal, alça de Henle, tubo distal, ducto coletor, e aí sim a gente tem a formação de urina, né, onde chega na bexiga o que de fato deve ser excretado. Só para dar uma relembrada, né, nessa fisiologia importante, e a importância de fazer esse link do sangue que é ejetado pelo coração através de débito cardíaco e chega aqui nos meus rins. E aí vem uma série de palavras, né, quando a gente pega essa interação cardiorrenal para entender, né? Algumas palavras que a gente vai trabalhar no contexto fisiopatológico aqui da síndrome cardiorrenal. Então, algumas palavras importantes que a gente vai trabalhar aqui para frente, como sistema renina-angiotensina-aldosterona, algumas classificações para estabelecer critérios de insuficiência renal, como classificação Rifle, Kídigo, mais qual? Deixa eu ver o que eu acho aqui. Kídigo, Rifle, e outros mais. Eu acho que eu não botei todos aqui, não. E é importante que a gente entenda a importância, né, da oxigenação para esses tecidos, né, através das hemácias, a importância do débito cardíaco, quando a gente fala um minutinho, que eu tô seca. Do sistema renina-angiotensina-aldosterona. É importante que a gente lembrar também da aldosterona, enquanto um hormônio mineralocorticoide envolvido na reabsorção de água e sódio, a gente vai ver mais à frente a importância. A IRA, né, que é a insuficiência renal aguda, congestão, pré-carga, taxa de filtração glomerular, simpático, enfim, biomarcadores, enfim, são palavras importantes envolvidas na síndrome cardiorrenal. Bem, entendida essa interação, essa ligação do coração com o rim, a gente entra aqui no que é, de fato, a síndrome cardiorrenal. A gente vai trabalhar com essa sigla de SCR, né? Então, antigamente, achava-se que a síndrome cardiorrenal é quando eu tinha um evento cardíaco que poderia causar um evento renal. E sabe-se, né, desde 2008, através de uma publicação na JAMA pelo autor Ronco, que a síndrome é uma desordem fisiopatológica na qual a disfunção aguda ou crônica de um órgão pode induzir a disfunção aguda ou crônica do outro. Ou seja, quando eu tenho uma disfunção cardíaca, quando esse coração falha como bomba, isso pode dar início a uma série de eventos deletérios à função renal. E o contrário também acontece. Quando eu tenho uma lesão renal, uma série de eventos acontecem que podem trazer dano cardíaco. E aí, antes da gente falar, né, com mais detalhe que eventos são esses, a gente vai falar o que é de tão comum nesses dois órgãos, né? A gente já até começou a falar, porque eu adoro me antecipar, mas eu trouxe esse slide aqui para me lembrar e não esquecer de nenhum detalhe aqui sobre a interação, né? O que há de comum nesses dois sistemas. Bem, tanto o coração quanto os rins são reguladores de funções hemodinâmicas. Da pressão arterial, por exemplo. Então, quando eu digo que o coração é regulador da pressão arterial, eu atrelo isso principalmente à função do coração para gerar débito cardíaco, para gerar fluxo, né, para os órgãos, fluxo para os órgãos, né, através da artéria aorta. E quando eu falo de controlar pressão arterial pelo rim, eu falo principalmente pelo controle da volemia e pela
ação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. A gente também tem o controle da diurese e da natriurese, que é a eliminação de sódio através da diurese. E isso também depende de um coração que precisa gerar fluxo para que chegue fluxo no rim, que de fato aconteça a filtração. E eu preciso de um rim que de fato exerça as suas funções de filtração e de eliminação de líquidos ou retenção deles, né, assim como do sódio, quando se faz necessário, tá? Então, gente, basicamente o débito cardíaco ele é controlado pela necessidade de oxigênio. Quando eu preciso mais de oxigênio nos meus tecidos, mais o débito cardíaco aumenta, tentando fazer esse efeito compensatório. E quando falta líquido no meu corpo, o que os dois órgãos entendem? Opa, está faltando oxigênio. Então, vamos tentar controlar a pressão para que tenha uma pressão satisfatória e consiga chegar o oxigênio aos tecidos. O nosso corpo funciona de uma forma tão perfeita, né, que mesmo quando a gente não esteja tendo nenhum sinal e sintoma, esses mecanismos compensatórios acontecem, né, toda vez que eu preciso manter a oxigenação tecidual, tá? Então, o coração e o rim estão com isso tudo, eles são responsáveis pelo equilíbrio do volume circulante e, com isso, eles têm como objetivo perfundir os tecidos perifericamente e levar oxigênio aos tecidos. Então, eu preciso de uma pressão arterial, eu preciso de uma resposta vascular, tanto fazendo vasoconstricção ou fazendo vasodilatação conforme precisa, né? Então, quando eu tenho uma pressão diminuída, eu preciso de vasoconstricção para aumentar essa pressão, e quando eu tenho uma pressão aumentada, eu tenho um mecanismo compensatório de vasodilatação para que diminua essa pressão. Esses dois sistemas são tão importantes que eles trabalham, por isso que a interação entre os dois, eles trabalham de forma harmônica, né? E quando eu tenho a falha em um, eu tenho uma grande chance de ter falha no outro. E quando eu tenho a falha nos dois? Pior ainda, né? E não é raro a gente ter pacientes cardiopatas com disfunção renal, o que torna um prognóstico ainda pior da doença cardíaca. E aqui eu trago um slide que traz, deixa eu só ver aqui a hora para eu me controlar, tá? As bases fisiopatológicas dessa síndrome cardiorrenal. Bem, como eu falei, o débito cardíaco ele é controlado pela necessidade de oxigenação dos tecidos. E alguns parâmetros hemodinâmicos são fundamentais para que se consiga perfundir os tecidos. Entre eles, botei até uma legenda aqui, ó, o volume de líquido extracelular, o líquido intravascular, o débito cardíaco, né, como o coração como bomba propulsora gerando fluxo, e uma pressão arterial média para a gente ter um fluxo adequado, né, de sangue nos tecidos. Então, esses parâmetros são fundamentais e eles são parâmetros controlados tanto pelo coração quanto pelos rins para poder controlar a pressão e a oxigenação tecidual. A gente tem 4, né, eventos que acontecem aqui na síndrome cardiorrenal, que a gente chama de conexão cardiorrenal. Então, o que acontece aqui? Eu vou voltar nessa figura, vou explicar na outra figura, depois eu volto aqui. Tá? Mas essa figura mostra tanto quando eu tenho insuficiência renal e que eu posso provocar uma insuficiência cardíaca, quando eu tenho uma insuficiência cardíaca, eu posso provocar uma insuficiência renal. Ou então, ou seja, na falência de um desses órgãos, eu tenho um ciclo vicioso acontecendo com a interação e sinergia do sistema renina-angiotensina-aldosterona, do balanço óxido nítrico, espécies reativas de oxigênio, sistema nervoso simpático e inflamação. E, professora, complicou. Vamos lá. Então, a gente tem o sistema nervoso simpático, inflamação, sistema renina-angiotensina-aldosterona e o balanço óxido nítrico, espécies reativas de O2.
Essa é a figura clássica para explicar isso, mas eu fico mais confortável em explicar através dessa figura para vocês, para que a gente entenda a outra, né? Vamos lá. Vamos partir de um evento cardíaco. Eu tenho um coração com falha de bomba. Pensa aí num paciente com insuficiência cardíaca, onde a bomba cardíaca é falha e não consegue gerar fluxo adequado para o corpo. Mas vamos focar no rim, que é o nosso objetivo. Então, esse coração tem, né, uma falha de bomba, o fluxo para os rins está inadequado. E aí, quando esse fluxo inadequado sanguíneo chega no rim, o rim ele entende isso como, opa, não tem fluxo adequado, não tem oxigênio chegando adequadamente. Opa, a pressão diminuiu, porque se diminui débito cardíaco, não gera fluxo, não gera pressão suficiente para que chegue uma pressão adequada nos rins. E esse rim, ele vem a partir daqui, ó. Ele entende isso. Opa, não tem pressão adequada chegando aqui, né, no órgão, no rim. E aí uma cascata de eventos começa a acontecer a partir da ativação da renina. A renina é um hormônio que atua na clivagem do angiotensinogênio e angiotensina 1. A angiotensina 1 vai, através da enzima conversora da angiotensina, produzir a angiotensina 2. A angiotensina 2 ela é produzida em pulmões, em coração, em rins, e eu venho dar um enfoque importante na angiotensina 2. A partir da ativação da angiotensina 2, a gente tem uma série de eventos, que é a vasoconstricção, tá? E essa vasoconstricção, ela acontece de forma compensatória por conta dessa queda de pressão no rim. Só que é legal, né? Compensatório legal. Só que com o tempo, essa vasoconstricção vai trazer o quê? Hipóxia tecidual para as coronárias e para as células renais, tá? Então, é um mecanismo compensatório legal, se for rápido, se for só para fazer a compensação, mas quando ele permanece, né, que é o caso de uma IC, que não é uma doença crônica, né, e ela continua, ela progride, então, esse mecanismo, ele é contínuo, né, o estímulo de angiotensina 2, ele acontece direto. A angiotensina 2 também faz o aumento de espécies reativas de O2. O que é isso? As espécies reativas de O2 fazem o estresse oxidativo. E o estresse oxidativo, ele sinaliza a produção de citocinas inflamatórias, como interleucina 1, interleucina 6, TNF-alfa, e é um mediador, e assim sendo, é um mediador inflamatório. Sem contar que essas espécies reativas de O2, né, que fazem o estresse oxidativo, eles são responsáveis por lesões, tanto em cardiomiócitos, que são as fibras musculares cardíacas, como lesões nos túbulos renais, tá? Ainda assim, a angiotensina 2 é responsável pelo estímulo do sistema nervoso simpático, e esse sistema nervoso simpático também é compensatório, então no início ele vai fazer o quê? Opa, queda de pressão arterial, aumento do sistema nervoso simpático, vai fazer o quê? Vai tentar melhorar débito cardíaco, melhorar a pressão. Legal, de início, mas em contínuo vai trazer efeitos deletérios. E que efeitos são esses? Também produção de citocinas inflamatórias, ou seja, vai trazer um processo inflamatório constante, que vai se desenvolver ao longo da doença cardíaca, né? E essas citocinas inflamatórias também vão ser responsáveis pela formação, né, pela constituição de placas de ateroma, o que vai prejudicar ainda mais a perfusão cardiorrenal. O sistema nervoso simpático também vai fazer a morte, a apoptose de cardiomiócitos e hipertrofia miocárdica, hipertrofia de ventrículo esquerdo, mudança anatômica desse coração, aumento de VE,
clássico da insuficiência cardíaca. Não é à toa que os pacientes que têm uma insuficiência cardíaca tomam o quê? Inibidores de ECA, tomam bloqueadores de receptores de angiotensina. Justamente esses eventos todos que vocês estão vendo acontecem quando tem é a base da fisiopatologia da insuficiência cardíaca. Isso acontece a partir da insuficiência cardíaca. Ah, professora, então todo paciente que tem insuficiência cardíaca vai ter insuficiência renal? Se ele conseguir controlar a doença, evitando esses efeitos deletérios, né, evitando através de tratamento medicamentoso e não medicamentoso, é possível ele tardar esse evento ao máximo possível. A gente sabe que a insuficiência cardíaca é uma doença crônica, portanto não tem cura, e é uma doença que tem uma expectativa de vida aí em torno de 5 anos. Então, a nossa ideia é postergar esses eventos, né, para os rins, para não termos eventos que vão culminar ainda com a diminuição, né, dos anos de vida dessa pessoa. Então, é importante que esses eventos que fazem parte da fisiopatologia da insuficiência cardíaca sejam controlados, sejam monitorados, sejam acompanhados. E quando esse paciente progride com a doença cardíaca, né, e a insuficiência cardíaca é a doença clássica envolvida na síndrome cardiorrenal, o paciente vai estar mais exposto a esses eventos, portanto, mais chance de desenvolver a insuficiência renal. Então, a partir de um débito cardíaco inadequado, eu tenho um fluxo sanguíneo inadequado para o rim, que é um sinalizador de queda de PA, que é o start para dar início a uma cascata do sistema renina-angiotensina-aldosterona, onde a angiotensina 2 vai ter todos esses efeitos de vasoconstricção, estresse oxidativo, estímulo do simpático, produção de citocinas inflamatórias, que vão ser deletérios a longo prazo para o rim, mas também, se a IC crônica agudiza, eu posso ter uma insuficiência renal aguda. Além disso, a angiotensina 2 também, né, desencadeia, né, estimula a produção da aldosterona, e a aldosterona é um hormônio mineralocorticoide produzido pela glândula suprarrenal, que tem como função o controle hidrossalino, né, o controle de sódio, o controle de água. E quando eu tenho uma queda da PA, a aldosterona é produzida com o intuito que, queda de PA, vamos reter água, vamos reter sódio para tentar aumentar essa pressão. Então, tanto a produção de aldosterona como a angiotensina 2 tem a função de aumentar a pressão, né? Mas a longo prazo a gente vai ter efeitos deletérios. E o grande problema dessa aldosterona, né, sendo continuamente produzida, retendo água e sódio, é o quê? Fazer hipervolemia, aumentar o volume cardíaco. E com isso causar congestão. Congestão no coração, né? Frequentes pressões de enchimento batendo nas câmaras cardíacas desse coração, não é um bom sinal. Isso vai fazer com que eu tenha hipertrofia de VE e, com isso, uma insuficiência renal pode provocar uma insuficiência cardíaca. Bem, a partir dessa explicação, fica mais fácil a gente entender os parâmetros hemodinâmicos de volume, débito cardíaco e pressão sendo trabalhados através do controle do sistema nervoso simpático, a partir de citocinas inflamatórias sendo produzidas, sistema renina-angiotensina na tentativa de compensar, né, as falhas cardíaca ou renal, e que a longo prazo traz efeitos deletérios a esses órgãos, e também do estresse oxidativo, causando lesão em cardiomiócito e túbulos renais. Bem, eu sei que isso é um pouco complexo, né? Mas me perguntem aí no final, caso vocês não tenha ficado alguma coisa clara, eu trouxe as duas figuras para tentar
clarear ao máximo essa fisiopatologia, que na verdade eu estou explicando a fisiopatologia da insuficiência cardíaca, e quando ela permanece, né, quando toda essa cascata de eventos passam a não ser mais só compensatório da insuficiência cardíaca, mas passa a ser progressivo e contínuo, vai trazer lesão a partir do coração para o rim. Com isso, gente, olha que figura top que eu trouxe para vocês. Com essa hipertrofia de VE, né, eu vou ter a mudança anatômica, né, cada vez maior do coração, por isso que o coração na IC fica grande, né, o paciente fala assim, eu tenho um coração grande. Na verdade, quando ele fala para mim que tem um coração grande, eu penso em insuficiência cardíaca. Eu penso em aumento de VE, de ventrículo esquerdo. Eu penso num coração grande, grandão, mas incompetente enquanto bomba. E com isso, esse coração muda a sua figura anatômica, ele fica grande, o que a gente pode ver nos exames de imagem, né? No raio-x, na TC, na ressonância, onde um coração, né, com insuficiência fica bem maior do que o coração normal. A gente chama isso de alteração excêntrica anatômica, né? Ocorreu um remodelamento cardíaco, uma mudança anatômica e geométrica desse coração por conta das frequentes pressões de enchimento nesse coração, tá? E esse coração incompetente enquanto bomba na insuficiência cardíaca tem um efeito direto diminuindo o fluxo sanguíneo renal, porque apesar de ter um coração grandão, ele não é suficiente para gerar um fluxo sanguíneo adequado. Por quê? Porque eu tenho redução de débito cardíaco. Então, não é à toa que o paciente com IC, o que ele usa também? Alguns medicamentos, né, para potencializar a contração cardíaca, né, digitálicos, por exemplo, para tentar otimizar esse efeito de contração, de sístole, que a gente chama de efeito inotrópico positivo. Diante dessas questões da fisiopatologia que a gente viu, né, é importante que também, essa é uma figura clássica para falar da síndrome cardiorrenal do tipo 1. O que ela quer dizer? Síndrome cardiorrenal do tipo 1 é quando eu tenho um evento primariamente cardíaco, tá? Que ocasiona um evento secundário ao problema renal. Ou seja, eu tenho uma falha de bomba, e eu tenho como exemplo a insuficiência cardíaca ou choque cardiogênico, e isso ocasiona uma insuficiência renal aguda. Botei em inglês porque eu não achei essa figura em português, tá? Mas não fica difícil da gente entender. Eu vou explicando aqui. Então, a partir de uma insuficiência cardíaca, gerando uma insuficiência renal crônica. Por todos aqueles 4 mecanismos de conexão cardiorrenal, mas também tem 2 eventos clássicos, né, que acontece quando esse evento parte do coração para o rim. A gente tem um efeito de diminuição da resposta aos diuréticos, né, aquele paciente que chega com insuficiência cardíaca, tomando diurético, principalmente os inibidores de alça, como a furosemida, né, que são os mais potentes, e a gente aumenta a dose, e o paciente começa a não responder mais, não consegue mais produzir a diurese mediante doses altas de diurético. Isso é um efeito muito ruim, né? Significa que já chegou a um nível de congestão tão grande e um efeito tóxico também, porque diuréticos em doses muito altas podem sim provocar toxicidade para o rim, e o rim passa a não responder mais o efeito diurético e também serve para ser tóxico, né? Esse diurético intoxicar esse rim, fazendo com que essa insuficiência renal progrida ainda mais. E um outro evento clássico, quando eu tenho uma insuficiência cardíaca, né, que vai em direção a uma renal, é também a produção de BNP, que é o peptídeo natriurético cerebral. Apesar de ter esse nome cerebral, porque ele inicialmente foi descoberto
no cérebro, mas hoje a gente sabe que ele tem muito mais quantidade no tecido cardíaco. O BNP é produzido a partir da força de estiramento, né, das câmaras cardíacas, nas pressões de enchimento, na pré-carga desse coração. Então, quanto mais congestão cardíaca existe, mais ocorre o estiramento das fibras miocárdicas. E toda vez que isso acontece, o peptídeo natriurético é produzido. E a gente pode dosá-lo através do sangue, né, fazendo a dosagem de BNP. Né? O BNP ele é já produzido, tá, na insuficiência cardíaca, e ele serve tanto para o diagnóstico da IC como para o acompanhamento da IC. Então, quanto mais pressões de enchimento tiver nesse coração, pior a doença está evoluindo e mais alto o BNP vai estar. Então, o BNP em torno de 400, né, já fecha o diagnóstico de IC, e a partir dali ele é acompanhado. E o BNP, inicialmente, gente, ele tem um efeito muito bom, né, de diminuir aqueles efeitos da angiotensina 2, mas a longo prazo ele não vai ter efeitos benéficos, né? Então, inicialmente, ele diminui os efeitos deletérios da angiotensina 2 a longo prazo e provoca natriurese. Mas com a progressão da doença, né, a continuidade da doença, esse BNP já não consegue ter efeitos benéficos e ele começa a aumentar, evidenciando assim a piora na progressão da doença. E esse BNP, quanto mais alto ele fica, serve como um marcador da injúria renal, tá? Então, além daqueles 4 mecanismos de disfunção do coração para o rim e do rim para o coração, a gente também tem na cardiorrenal tipo 1, né, a toxicidade dos diuréticos pelas altas doses que passam a ser tóxicas, e o paciente acaba não usufruindo dos efeitos da diurese, e também do BNP, que inicialmente, no início da doença, é benéfico, mas com a progressão da doença acaba tendo um efeito ruim e que o rim não responde mais à natriurese. Importante falar, gente, que essa insuficiência renal surge a partir de quê? De um coração incompetente enquanto bomba, da diminuição do débito cardíaco. Não basta a gente falar assim, é muito hora eu falar assim, o rim só é disfunção, né, por conta da hipovolemia. A hipovolemia está associada ao débito cardíaco. Existem valores de débito cardíaco, né, mínimos para que eu tenha um fluxo sanguíneo para o rim que seja satisfatório e que não provoque lesão no órgão. Então, é importante, gente, quando eu pensar assim, eu tenho um paciente cardiopata com IC e eu quero evitar a lesão renal aguda. Primeira coisa, controlar o débito cardíaco. Fazer com que esse coração consiga gerar um fluxo de sangue satisfatório para o rim, para que não seja sinalizada o sistema renina-angiotensina-aldosterona e também o sistema nervoso simpático com todos aqueles efeitos deletérios. Temos biomarcadores renais para também estar acompanhando se o rim está sendo afetado. O que a gente tem mais sido utilizado é a creatinina, mas a creatinina ela é o que se tem de mais barato, de mais acessível, mas a creatinina é um marcador renal muito tardio. A gente só tem alteração em creatinina quando a gente já tem um comprometimento maior que 50% do rim. Então, é importante, né, que a gente entenda que hoje a creatinina ainda é um marcador usual, importante, mas que existem estudos de biomarcadores que consigam mais precocemente identificar a doença renal. Aí a gente tem como exemplo a molécula de injúria renal, que é o KIM1, a cistatina C, o N-gal e a creatinina, que é o que a gente tem até hoje. Então, para a prática clínica, a gente trabalha com a creatinina,
mas acreditando que os estudos futuros vão trazer esses outros biomarcadores renais, né, de uma forma mais precoce, né, de sinalização da injúria renal. Então, aqui a gente tem um estudo que fala sobre esses marcadores renais, né, é um estudo proposto pelo professor Evandro Tinoco, né, e o professor Volney, que é de 2016, que fala sobre os novos biomarcadores renais. Tem um link aqui embaixo, vocês podem depois estarem acessando, e eles falam sobre esses biomarcadores e vem pontuando que o N-gal combinado ao BNP são provavelmente os marcadores que têm apresentado maior evidência no sucesso diagnóstico da síndrome cardiorrenal tipo 1. Né? Então, vamos ficar de olho, a gente hoje ainda trabalha com a creatinina, mas já pensando que, possivelmente, em estudos mais robustos, a gente vai ter o BNP e o N-gal também como marcadores da função renal, e a gente identificando mais rápido essa lesão. A gente também tem a síndrome cardiorrenal tipo 2, onde a gente, aqui, gente, a gente viu um evento, deixa eu voltar lá. Eita, deu uma coisa aqui. A gente tem um evento cardíaco agudo, ocasionando um evento... Opa, avançou. A gente tem um evento, né, uma insuficiência cardíaca aguda, ocasionando uma insuficiência renal aguda. No tipo 2, a gente vai ter uma insuficiência cardíaca crônica, ocasionando uma insuficiência renal crônica, a partir de um insulto renal que evolui para dano renal e progressão da doença renal crônica. Então, aqui a gente vai ter um paciente, né, com IC descompensada chegando no hospital para a gente, onde a gente vai ter que monitorizar a função renal, e aqui a gente vai ter um paciente lá com IC em casa, né, uma IC crônica, aos pouquinhos, progressivamente, levando a uma doença renal. E aí é fundamental que esse paciente renal crônico que está compensado, né, não desencadeie eventos agudos e controle essa doença cardíaca, né, para que evite, aos poucos, né, a lesão renal crônica. Né? E isso é importante, né, a partir do controle do débito cardíaco, que low cardiac output, né? A diminuição de débito cardíaco. Então, a doença renal, ela pode evoluir a partir de uma IC cardíaca, mas também de uma IC crônica, de uma forma progressiva e contínua. Por isso, a importância da adesão ao paciente com IC ao tratamento farmacológico, inibidores de ECA, bloqueadores de receptor de angiotensina, que diminuem, né, as mudanças anatômicas cardíacas, diminuem os eventos a partir da angiotensina 2 e que também evitam a lesão renal. Né? É importante a gente falar também que a tipo 1, que é a síndrome cardiorrenal aguda, a partir de uma descompensação aguda, tem uma taxa, né, de 11% a 40% nas internações por IC descompensada e que 35% da IC descompensada evolui para disfunção renal moderada grave. E isso com base no estudo ADERE. O estudo ADERE é um estudo com mais de 100 mil pacientes que internam por IC descompensada, né, um estudo norte-americano, e esse estudo fala, ele acompanha, né, esses pacientes com IC descompensado, e eles falaram isso, né, que em torno de 11% a 40% desses pacientes que internam por IC evoluem para disfunção renal e cerca de 35% com disfunção renal moderada grave, tá? Isso está disponível nos arquivos brasileiros do ano passado. Tem todos esses artigos, o link está aqui, vocês podem estar acompanhando.
E também, né, na síndrome cardiorrenal do tipo 1, a gente tem, segundo a diretriz brasileira de IC aguda e crônica, de 2018, a insuficiência renal e aguda são condições comuns e podem coexistir em até 40%. Elas podem estar caminhando juntas em quase metade dos pacientes que têm um dos distúrbios. Tá? Aqui é um estudo de 2014, não é tão novinho, mas eu trouxe porque ele é bem importante, fala sobre síndrome cardiorrenal na insuficiência cardíaca aguda, um ciclo vicioso? Sim, né? A gente viu o que é. O coração prejudica o rim, e o rim prejudicado vai causar lesão cardíaca, e um prejudica o outro nesse ciclo vicioso. Então, esse artigo trabalha, é um estudo transversal, retrospectivo, com 155 pacientes, onde teve como objetivo avaliar a prevalência, fatores preditores e consequências da síndrome cardiorrenal em pacientes internados por IC aguda. E eles concluíram que a disfunção renal é comum em doentes com IC aguda, com impacto claramente negativo no prognóstico, devendo a prevenção da lesão renal ser um objetivo primário, passando por novas estratégias terapêuticas e identificação de novos biomarcadores, né? Então, a gente sabe que a doença cardíaca, quando ela cursa junto com a renal, aumenta o tempo de internação do paciente, aumenta custos hospitalares e óbvio, né, aumenta a mortalidade dos pacientes. Então, a gente trabalhou aqui, existem 5 tipos, né, de síndrome cardiorrenal, a gente trabalhou apenas a 1 e 2, porque vem a partir de uma lesão cardíaca em direção à renal. Então, a tipo 1 vem a partir de uma lesão cardiorrenal, ou seja, de uma lesão cardíaca em direção a uma renal, sob um evento agudo, ou seja, uma IC provocando uma insuficiência renal, um choque cardiogênico provocando uma insuficiência renal. A tipo 2, que é uma síndrome cardiorrenal também, mas de um evento crônico, uma IC crônica produzindo uma doença renal crônica. E os outros tipos falam no sentido do rim para o coração, que não é o nosso foco aqui na Liga, mas é importante que vocês conheçam, e a gente não chama de cardiorrenal, mas sim síndrome renocárdica. Rim em direção ao coração. Então, a partir de um evento agudo renal em direção a um evento cardíaco agudo, e a tipo 4, uma síndrome renal crônica, indo em direção, né, progressivamente, a um evento cardíaco crônico. E a tipo 5, bem diferente disso, é uma síndrome cardiorrenal secundária, mas tem como condição sistêmica diabetes ou a sepse, que produz uma disfunção cardíaca e renal simultânea. E tem outra fisiopatologia, tá? É importante que a gente deixe claro que ainda, hoje em dia, né, temos definição dos critérios de diagnóstico da síndrome aguda e que isso impacta diretamente nos resultados prognósticos. Infelizmente, clinicamente falando, a gente recebe um paciente com IC aguda, né, um paciente descompensado no hospital, e a nossa função renal dele, mas esses critérios de monitoramento da função renal ainda precisam ser melhores estabelecidos, e esse artigo da Sociedade Brasileira de Dia do ano passado falam isso, né? Eles fizeram fala isso. Eles fizeram uma revisão sistemática de 2. Eles viram que o que mais é utilizado pelos clínicos... Só um minutinho aqui, que eu acho que a minha bateria não estava carregando. Foi. Então, esse estudo, né, da Sociedade Brasileira... Opa, calma aí que não está passando, gente.
Vocês estão me ouvindo? Sim, professora. Tá, ok. Então deixa eu só rodar aqui porque tá dando um delay aqui no meu computador. Deixa eu ir continuar explicando. Então, esse estudo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, eles quiseram, né, ver os critérios mais utilizados para o diagnóstico da síndrome cardiorrenal, e eles viram que a maioria dos clínicos trabalham com a creatinina, valor de 0,3 miligramas por decilitro do valor basal. O grande problema é que muitas vezes, deixa eu voltar para o modo apresentação, é que muitas vezes não se tem um valor basal. O valor da creatinina, quando vai ser dosado, a gente já tem um insulto renal, o que dificulta a gente saber se de fato a gente já teve um aumento ou não da condição renal. Até porque paciência cardíaca, muitos deles já têm disfunção renal, né? Renal crônica, e ainda sob tratamento conservador. Então, fica difícil estabelecer o valor de creatinina basal desse paciente, se de fato era um valor, né, alterado há um tempo, ou se de fato começou a ser alterado a partir de um insulto renal. Gente, está muito atrasado isso. Então, o estudo da Sociedade Brasileira de Cardiologia teve como intuito definir melhor esses critérios. E aí eles viram que a creatinina ainda, né, por mais que seja amplamente utilizada, né, serve como um biomarcador não importante, ainda precisa deixar mais claro, melhor estabelecido, os critérios diagnósticos da síndrome cardiorrenal, para que o quão mais rápido, né, mais precocemente ela seja diagnosticada e tratada. A partir daí, eles fizeram a revisão de algumas classificações da insuficiência renal aguda, né, proposto por alguns autores, né, algumas classificações que trabalham não só com o valor da creatinina, mas trabalham também com o valor de débito urinário e da taxa de filtração glomerular. Quais os valores normais, né, e quais os valores que já podem indicar injúria renal, lesão renal, falência renal, e a partir daí ter critérios mais bem estreitos, né? Aqui, consegui abrir. Então, as classificações Rifle, Akin e Kídigo vão fornecer critérios mais específicos para a gente trazer o diagnóstico, né, elucidar o diagnóstico da síndrome cardiorrenal. Então, eu só trouxe para apresentar mesmo o quadro para vocês, né? Existem critérios ali muito bem estabelecidos, aqui, ó, valores de referência. Aqui, ó, então eles trabalham, a gente tem a classificação Rifle, Akin, Kídigo, Rifle, Akin, Kídigo, são classificações até novas, né? Então a gente tem o Rifle, a classificação Rifle, que Rifle significa que, até coloquei para não esquecer, o R é o risco, o F é a falência, o L já é a perda, né? Eita, fechou tudo. Fechou tudo, gente? Oi, professora, você está me ouvindo? Estou te ouvindo, você está me ouvindo? Estou te ouvindo. A sua apresentação está aparecendo e você só congelou na nossa tela. Mas a apresentação Acho que está voltou indo? agora. A apresentação está aqui. Calma aí. Tem algumas pessoas no chat falando que a apresentação fechou, mas para mim está aparecendo aqui ainda.
Ah, agora fechou. Fechou o PowerPoint? É isso. Tá, então peraí que eu vou abrir aqui, só um minutinho, tá, gente? Sem problemas. Tô tentando abrir aqui, tá, pessoal? Sem problemas, professora. Gente, quem tiver dúvidas pode mandar no chat. Assim que ela acabar a apresentação, a gente vai ler as perguntas para ela responder. Tá bom? Fiquem à vontade. O link de presença já está no chat. Podem mandar as perguntas, viu? Professora, você quer tentar mandar sua apresentação para o meu WhatsApp? Eu acho que eu tô com um sinal ruim aqui, Se mas deixa eu ver. quiser, pode. Eu vou continuar falando aqui, Tá bom, e aí eu vou dar tempo de abrir, porque na verdade não faltava tanta coisa. sem problemas. Então, a partir da classificação Kidd, Guaquin, Riffle, são classificações que trabalham alguns critérios, né, para o diagnóstico da lesão renal aguda mais precoce. E utilizam não só a creatinina, mas utilizam débito cardíaco e utilizam também a taxa de filtração glomerular para poder acompanhar a disfunção renal. Então, diante disso, pessoal, o que é importante, né, enquanto enfermeiros, né, futuros enfermeiros e enfermeiros, diante de um evento cardíaco agudo? Monitorar sinais vitais, monitorar débito cardíaco, controlar débito urinário, balanço hídrico. Muitas vezes esse paciente com IC descompensada vai precisar de inotrópicos positivos, como dobutamina, como o Primacor, e isso vai fazer com que melhore a contração, e eu acho que está abrindo, peraí, a contração cardíaca, e essa contração, né, justamente essa falha da insuficiência cardíaca é por conta de uma bomba, né, incompetente, então as medicações vão ajudar nesse sentido, né? Ficar atento aos sinais de congestão desse paciente, e aí quando eu digo sinais de congestão, eu falo de edema de membros inferiores,
eu falo de um abdômen ascítico, estou abrindo aqui, de um abdômen ascítico, eu falo de congestão pulmonar, e essa congestão pulmonar, a gente pode, numa simples ausculta pulmonar, né, auscultar estertores, né, que é bem típico de um paciente congesto, de um paciente com IC descompensada. Chegar lá. Estão vendo? Estou vendo sim, professora. Perfeito. Falado aqui, já tinha apresentado isso. Então, é importante, né? Monitorização de sinais vitais, sobretudo os hemodinâmicos, como a pressão arterial e a frequência cardíaca, porque são parâmetros importantes, né, para a chegada de oxigênio, né, chegada de fluxo aos tecidos para a perfusão tecidual. Monitorar marcadores de função renal, que a gente tem mesmo ainda é a creatinina. Sinais de congestão, e aí eu falei de estertores, edema de membros inferiores, ascite, nível de consciência, né, que pode ser alterado por conta de uma diminuição de oxigênio cerebral. Sinais de hipoperfusão, como cianose de extremidades, como que pode ser visualizado por uma queda de pressão arterial, por exemplo, marcadores, né, de perfusão, marcadores sistêmicos, como dosagem de lactato, como monitorização da saturação venosa de O2, controle de débito urinário. É importante ressaltar que nem todo paciente renal fica oligúrico ou anúrico. É possível a gente ter não é tão comum, mas é possível ter um paciente renal fazendo insuficiência renal urinando, tá? Ou seja, ele consegue eliminar água, líquido, mas ele não consegue filtrar corretamente. Por isso, a importância da dosagem de marcadores de função renal, como ureia e creatinina. Bem como distúrbios ácido-básicos e eletrolíticos. Então, diante de uma insuficiência, seja renal ou cardíaca, cabe a nós, enquanto enfermeiros, e a todos os profissionais envolvidos, controlar, né, a disfunção cardíaca para que a renal não aconteça, e ao contrário também, controlar a disfunção renal para que a cardíaca não aconteça. O que vai ocasionar basicamente a disfunção renal é a diminuição do fluxo renal, então diminuição do débito cardíaco, diminuição do fluxo sanguíneo renal, abrindo uma cascata de eventos, né, como a gente falou, sistema renina-angiotensina, aldosterona, estresse oxidativo, ativação do sistema nervoso simpático, que são deletérios aos tecidos, mas também quando eu tenho um coração saudável e um rim comprometido, a maioria das vezes vai fazer uma congestão circulatória, aumentando a volemia, as pressões de enchimento cardíaco, fazendo a hipertrofia do ventrículo esquerdo, onde esse coração vai ser mais sobrecarregado, né? Uma sobrecarga cardíaca, e com o tempo evoluindo para uma insuficiência cardíaca a partir de um rim disfuncional. Importante também falar que o rim, né? Paciente com doença renal crônica tem uma anemia crônica, e a anemia é um marcador deletério à função cardíaca, seja por uma hipóxia direta cardíaca, e seja também pelo estresse oxidativo, porque as hemácias são ricas em antioxidantes. E se eu tenho anemia, eu tenho poucas hemácias, eu, então, contribuo para o estresse oxidativo. E lembrando, o estresse oxidativo, ele contribui para a destruição de células renais e células cardíacas. Algumas referências que eu deixo aqui para vocês, né? Eu posso estar passando para vocês. E muito obrigada. Consegui apresentar. Achei que esse slide não fosse abrir. Obrigado, professora, por essa aula super importante, né? Ainda mais nesse momento agora de pandemia que a gente está vivendo, né? Com a repercussão cardíaca e renal sendo tão importante, né? Na
Covid-19, então a gente estudar isso, se aprofundar um pouco mais nisso, é muito importante para a gente, futuros enfermeiros. Tem algumas perguntas aqui, separadas, eu vou fazer elas aqui, só um minutinho. A primeira pergunta é do Caio Victor Chagas das Virgens. Algumas doenças renais provocam o aumento da frequência cardíaca. No caso da IC, isso ocorre devido à angiotensina 2? Então, o mecanismo que acontece tanto do coração causando lesão renal, quanto renal causando alteração no coração, é pelas conexões cardiorrenais. Então, toda vez que eu tenho um comprometimento também renal, o sistema renina-angiotensina-aldosterona também é acionado, né? Então, isso vale tanto do coração para o rim, quanto do rim para o coração. E são tanto essa ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele é benéfico, tá, gente? Ele é ótimo, ele é compensatório, então isso evita, por exemplo, que a gente não caia aí toda vez que a gente deixa de beber a nossa água, né? A gente não desmaia aí de hipotensão. Então, ele é um sistema compensatório que, graças a Deus, a gente tem. O grande problema do sistema renina-angiotensina-aldosterona é ele ser continuamente ativado. E essa ativação contínua é que vai causar o efeito deletério. Então, quando eu tenho uma insuficiência renal, né, eu tenho uma congestão que vai fazer uma sobrecarga cardíaca, né, e isso vai aumentar a hipertrofia, né, o músculo cardíaco, ocasionando a IC, e vai fazer também um efeito direto, né, um ciclo para o coração, porque se esse coração, para o rim, porque se esse coração não funciona bem também, vai diminuir o fluxo renal para o rim. Então, é um efeito mesmo de ciclo, né? Coração e rim estão intimamente ligados. Não sei se eu respondi a pergunta que o colega fez. Tem mais uma pergunta aqui, uma pergunta mais prática, parece. A realização da punção venosa ou coleta de sangue venoso ou arterial em pacientes com IR crônico é mais difícil. Por que isso acontece? Não entendi. Pacientes, coleta, não entendi. A realização de punção venosa ou coleta de sangue, seja o sangue venoso ou arterial, é mais difícil em pacientes com IRC. Por que isso acontece? Insuficiência renal crônica? Isso. Tá. Bem, isso não é só devido à insuficiência renal diretamente, né? Isso tem a ver muito com a volemia desse paciente, tem muito a ver com a condição clínica desse paciente. E eu acho que quando ele fala isso, eu acho que ele está falando de punção normal, né? De catéter venoso central, ou de catéter mesmo para diálise. Eu acho que eu entendi assim, ou de PAM. Eu acho que ele quis falar nesse tipo de função, né? Isso pode acontecer sim, mas tem a ver muito com a clínica do paciente, tá? Com a viscosidade sanguínea, tem a ver muito com a volemia dele, com o estado volêmico dele. Tem vários fatores, não é atribuído somente uma coisa só. Agora uma pergunta minha aqui. Eu sou técnico de enfermagem também, e eu consigo perceber que a prevalência de casos de pacientes masculinos de insuficiência renal crônica é maior, até fazendo hemodiálise, é maior do que o número de mulheres. Por que isso acontece? Eu não sei se isso acontece mesmo, né? Então, na verdade, o que está mais atrelado à insuficiência renal é a hipertensão. Tá? E a hipertensão já foi mais do que provado que pessoas negras, por exemplo, né, têm um aumento da incidência de hipertensão comparado aos brancos, e porque muitas vezes o homem não se cuida tanto, né? A gente tem algumas lesões renais. Homens têm muito cálculo renal não tratado e não bem acompanhado pode, né, fazer com que desenvolvam lesões renais a partir da etiologia que a gente chama de pós-renal. Pós-renal tem 3 tipos de etiologia da insuficiência renal.
Uma que é a pré-renal, ocasionada pela hipoperfusão do rim, a intrarrenal, que é ocasionada por medicamentos ou por substâncias tóxicas ao rim, alguns antibióticos nefrotóxicos, tá? Como altas doses de diurético, e a pós-renal, que é ocasionada principalmente por algo que esteja obstruindo a função renal. E os homens têm essa situação aí muito importante, tem próstata também, muitas vezes eles envelhecem, tem hiperplasia prostática, isso também pode estar envolvido. É grande, né? Então, existem vários fatores de risco, também não só esses. A obesidade é um fator de risco, o fumo é um fator de risco, as doenças metabólicas também, como o diabetes, né? Os homens, eles não acompanham muito bem também isso, não fazem exame de rotina, e às vezes eles são diabéticos e não sabem, e a doença renal está progredindo e eles nem sabem que são diabéticos. Muitas vezes eles só vão descobrir diabetes ou hipertensão quando estão numa crise hipertensiva ou numa crise renal, né? Ou num pico absurdo da glicemia, e aí sim vai descobrir. São vários mecanismos envolvidos aí. E esses homens têm que se cuidar, esses homens aí. Ah. Professora, mais uma vez, muito obrigado pela palestra. As perguntas foram essas. Juliana, você tem alguma coisa para falar? Deixa eu ligar aqui minha câmera, meu microfone. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Professora, eu só queria agradecer por você ter topado esse nosso convite. A aula foi excelente, me prendeu do início ao fim. Eu acredito que muitas pessoas também, pela imensidão de elogios que você está recebendo no chat. Seu contatinho está salvo comigo para as próximas oportunidades. E agradecer muito pela sua participação hoje, foi extremamente enriquecedora. Devolvo a palavra para o Ian. Professora Renata. Obrigada, Josi, parabéns, eu concordo com a Ju, foi ótimo, super interessante a associação que você fez, trazendo a fisiopatologia, relembrando um pouco da fisiologia renal, achei que foi uma base muito boa para, antes de entrar na questão cardiorrenal mesmo, foi super válido, então, muito obrigada mais uma vez, e guarda o contatinho mesmo, Ju, que é precioso, né, Andressa? E brevemente, possivelmente, eu e a Andressa estaremos falando com você também sobre outras questões, viu, Josi? Ah, beleza. Professora Andressa, tem alguma coisa para comentar também? Ai, que aula maravilhosa, Josiana. Muito obrigada por compartilhar conosco seus conhecimentos, trazer esse tema de um jeito tão didático, tão claro. Adorei sua aula, de verdade. Obrigada mesmo por estar aqui. E obrigada a todos também pela presença. Acho que foi uma troca, assim, maravilhosa. Obrigada, gente. Então, gente, nossa palestra foi essa. Os links estão aí para inscrição, processo seletivo da LACAP. E o link para você, para a emissão de certificado. Não esqueça de preencher tudo certinho. E foi isso a nossa palestra. Muito obrigado para vocês e boa noite a todos. Quem quiser ir se retirando já. Obrigada, gente. Obrigada, professoras. Espero ter contribuído, tirando os problemas aqui de internet que são inevitáveis, né? Espero ter contribuído dentro de uma liga, né? A gente trazendo um tema tão complexo, ainda para acadêmicos, tentei fazer de uma forma mais didática possível, né? Porque até os profissionais têm dificuldade de entender essa temática. Então, espero ter contribuído mesmo, fiz aqui ao máximo para trazer um tema complexo de uma forma mais simples possível. Tanto que eu foquei muito na fisiopatologia,